Olá, pessoal! Mais um Fisiotalks hoje. Mariana Montarroz aqui com vocês. E a gente está dando continuidade à nossa edição especial do Cefid, o Congresso de Fisioterapia Integrativa e Dor. Hoje o assunto é fantástico, viu? A mulherada aí vai ser bem contemplada. Lorena está aqui comigo, ela é fisioterapeuta pélvica e doutora em saúde materno-infantil. Então, ela vai saber muito sobre o que ela está falando, tá? A gente vai falar sobre a atuação da fisioterapia na dor da endometriose. Eu tenho certeza que muita gente daí já se sentiu contemplada com essa história, né? Com esse tema, né, Lorena? Eu acho que a endometriose teve uma alta aí falando sobre, né? Muita gente começou a investigar tanta cólica. Essa questão da dor, eu acho que é bem importante, né? Além de outros sintomas. Lorena vai explicar melhor aqui pra gente agora. Fala aí, Lori, por favor. Sim, a endometriose vem sendo melhor diagnosticada, mas mesmo assim ela é muito ainda subdiagnosticada e pouco conhecida. A endometriose, ela é conceituada, né, como se fosse um tecido uterino, um tecido do endométrio, fora da cavidade uterina. E aí esse tecido é como se causasse microprocessos inflamatórios, não seja bem uma inflamação, mas nesses outros lugares. E isso geralmente causa muita dor e muito desconforto. Para descobrir sobre a endometriose, existia uma média de que as mulheres levavam de 7 a 10 anos para ter o diagnóstico da endometriose, por ser uma coisa ainda muito multifatorial e ainda não completamente conhecida. Então, tem muita coisa desconhecida sobre a endometriose. Então, a gente levanta uma bandeira de atenção, né, quando uma menina, uma paciente, até no início do ciclo menstrual, começa a ter cólicas muito fortes que possam incapacitar ela tirar ela das suas atividades de vida diária, das suas atividades instrumentais. Bem limitante, né? Sim. Então, aquela pessoa que tem cólica e que sempre precisa tomar medicamento, às vezes vai no hospital, desmaia, precisa faltar aula, faltar prova, por causa de uma dismenorreia, né, por causa de uma dor de cólica menstrual, essa é uma paciente que pode investigar sobre a endometriose. E a endometriose se classifica como... É conceituada como isso, anatomicamente, né? Um tecido uterino, um tecido de endométrio do útero, fora dessa cavidade uterina. E é como se o desconforto causado ali dentro do útero para a preparação para a menstruação pudesse ser causado também em outros espaços, em outros lugares ali, geralmente de cavidade abdominal, mas pode ir para vários outros lugares também. Então, a gente chama de foco de endometriose, né, que é esse pedacinho do tecido uterino em outros lugares. Então, às vezes fica em ligamento, às vezes fica em bexiga, perto do intestino, até em lugares mais altos, como diafragma. Parece que tem alguns estudos mostrando até coisa lá na face, lá em cima. Então, assim, ainda é desconhecido muita coisa, mas sabe-se que existe essa presença desse tecido uterino em outros lugares e que isso termina causando muita dor e muito desconforto, principalmente no período do ciclo menstrual. E aí, geralmente, no ciclo menstrual, essas dores são muito exageradas, intensas, na verdade, né? Intensas e incapacitantes. E isso, como o ciclo é cíclico, né? É mensal, todo mês vai haver a menstruação. É como se esse ciclo, essa dor, ela fica sempre se renovando a cada mês. Então, no caso, só dói realmente nesse período de ciclo menstrual ou essa dor pode continuar... Fica mais acentuada. Geralmente a dor também continua. Quando é lá no comecinho dos ciclos menstruais, né, nas primeiras menstruações, geralmente esse desconforto vem na tensão pré-menstrual, vem durante a menstruação e depois dá uma aliviada. Mas à medida que isso vai acontecendo todos os meses, os focos vão estar ali sendo estimulados, digamos, a cada mês. É como se essas dores elas vão ficando tanto mais intensas, podem ficar, né, tanto mais intensas, como podem também ficar mais generalizadas e com muita duração. Então, hoje, geralmente, é paciente de endometriose que procura a gente que já tem uma vivência
no diagnóstico, vamos supor, aí, há 4 anos, 5 anos, e antes do diagnóstico ela já procurava, já sentia esses desconfortos, geralmente é um paciente que sente dor o tempo inteiro. Nossa. E aí, no período do ciclo, é uma dor maior, é uma dor diferente, e aí no período pré-menstrual é de uma forma, depois no período, em cada período do ciclo, é como se a característica desse desconforto vai mudando, sim, mas é como se essa dor permanecesse. É porque o organismo ele fica sensível à dor. E aí, mesmo que não esteja aquele agente que é a menstruação que esteja acontecendo, é como se ele tivesse programado nas outras menstruações a sentir essa dor e aí termina se acostumando a sentir dor. É como se sentir a dor fosse parte já, isso, né? fosse a coisa normal e fisiológica ali daquele funcionamento. E geralmente são pacientes muito sensibilizadas, tanto em região abdominal, região pélvica, e que isso atrapalha, incapacita muito e atrapalha muito a vida como um todo, tanto a qualidade de vida como as atividades de vida diárias, atividades de trabalho. Então, a paciente com endometriose é uma paciente que a gente geralmente recebe ela bem debilitada nesse Sim. sentido de qualidade de vida, lidando muito há muito tempo com essa dor intensa que incapacita e, assim, ninguém merece viver com dor, né? Então, assim, é uma dor crônica, assim, né? Ela se torna uma dor crônica. E é como se acostumasse com aquele contexto, sendo que... Mas aí essas dores, esses desconfortos, eles se intensificam e voltam, e vai e voltam, mas geralmente estão sempre ali presentes. Cessa, né? Isso, não cessa. Nossa. E tem vários fatores envolvidos como o mecanismo da dor. É igual uma dor crônica mesmo. E realmente é um paciente que precisa da nossa atenção. E não só o paciente, né? As meninas, as mulheres precisam da nossa atenção, que se por acaso perceber algumas dores mais diferentes, uma dor persistente aí durante o ciclo menstrual, no pós-ciclo menstrual, se no ciclo menstrual está percebendo que tem uma dor que incapacita, que está tomando medicamento analgésico para a dor mesmo, e essa dor não passa, não cessa, é uma coisa que merece investigação e merece pesquisar aí com o ginecologista, que é quem dá o diagnóstico da endometriose. E você falou muito aí sobre as meninas, sobre, no caso, até numa menarca mesmo, assim, início desse ciclo menstrual. Tá, essa daí para mim realmente é novidade. Eu não sabia que tão nova a gente já conseguiria identificar ali que poderia ser a endometriose. Identificar é difícil, porque assim, tá no processo de início, né? Sim. Mas geralmente as pacientes que são diagnosticadas com endometriose, quando a gente pergunta sobre a vida pregressa, no caso, sim. sobre o que aconteceu, fazendo uma retrospectiva, tem vários pacientes que falam que desde a primeira menstruação foi muito sofrido e achava que é porque estava começando, estava menstruando, era o início, então sentiu muita dor, muito desconforto. A gente tem que ver essa negligência, né, Lorena? Isso, essa falta do olhar. Então, muitas pacientes, é muito comum a paciente perceber que ficou como se fosse uma sensação de doença, muita dor, muito desconforto, e aí veio a menstruação. E aí isso se repetiu por muito tempo. Então, é importante a gente investigar isso na paciente que a gente recebe, se esse desconforto, se essa alteração, se ela sempre mudou muito a vida dela por causa nesse período do ciclo menstrual. E ter mudado a vida, ser uma coisa que atrapalha muito, é um dos indicativos de que pode haver endometriose. Não que seja... Não é que toda cólica seja endometriose, né? Não. Podem até ter outras questões também, Sim, outras questões envolvidas. Isso. Um cisto, alguma coisa do tipo, também pode causar uma cólica. Alguma coisa de ordem ginecológica que não esteja ali. Então, é importante fazer a investigação para eliminar as outras causas e, caso isso persista, continuar a investigação. Mas aí existe algum exame específico que consegue identificar, de fato, ali a endometriose? Olha só, para identificar a endometriose, os exames são exames de imagem. É uma ressonância que é feita com cuidado, com preparo, para encontrar a estrutura... Esse tecido, né? Isso, para encontrar anatomicamente esse tecido que está fora do endométrio. Mas existe também uma classificação de que o diagnóstico da endometriose ele não está dependendo somente
somente desse Dois do, anos. do achado de Sim. imagem. Se existir os sintomas clínicos e fazendo um checklist ali que a ginecologia vai fazer, isso já pode ser classificado como endometriose. Tratado, manejado, na verdade, como Certo. endometriose, né? Mesmo que não tenha aquela alteração anatômica. Porque o que acontece? Às vezes vai ter o tecido de endométrio fora do endométrio, e aí tem alguns profissionais, alguns pacientes que passam pela cirurgia para fazer a retirada daquele tecido que é quem está causando o desconforto, vamos dizer ali, em cavidade abdominal, e aí faz a retirada com o procedimento cirúrgico, como se esse fosse o único tratamento da endometriose. Mas hoje a gente já sabe que o tratamento da endometriose, ele não é somente... A cirurgia não garante a melhora dos sintomas, a melhora do desconforto, e o tratamento da endometriose, ele é... Como a endometriose ela é multifatorial e ainda não é completamente conhecido, o tratamento ele é multidisciplinar. Na verdade, é para ser interdisciplinar, havendo uma conversa aí entre as áreas, entre os profissionais que estão tratando daquela mulher. Então, assim, a cirurgia, a retirada do foco da parte anatômica, não vai garantir que a mulher vá melhorar dos sintomas e das dores da endometriose. Às vezes, faz a retirada do foco, aí retirou o foco. Era o foco que estava ali, deixando caracterizado como endometriose, mas retirou o foco. Sendo que aquele foco estava ali, aquele tecido estava ali há muito tempo. Então, se estava há muito tempo, aquela região peritecidual e que fica ali ao redor e Ainda até mais tem meio que longe... um sofrimento por ali, né? Tem, sim. Então, ele se acostumou, o sistema nervoso se acostumou de que aquela região é uma região de dolorimento e aquilo vai ter dor, vai ter desconforto, mesmo que o que se achava que seria a causa da dor, que é o tecido, tenha sido retirado. Então, o tecido que fica ali perifoco da endometriose, digamos, ali ao redor, nas margens, vai estar também acostumado a sentir aquela dor e aquele desconforto. E a cirurgia não é uma garantia de cura para dores da endometriose. Perfeito, é interessantíssima essa informação. Assim, o tratamento da endometriose ele precisa ser realmente multidisciplinar. Não dá para tratar somente, não é uma monoterapia Sim. que vai fazer com que a paciente fique boa. E assim, hoje a gente não fala de cura de endometriose, vai curar, vai ficar curada. A gente fala de manejo. Controle, então, né? Isso, controle. E um manejo clínico que a gente pode fazer e deve fazer associado aí a outros profissionais. Então, que a fisioterapia pélvica é uma coisa maravilhosa, isso aí também já não é mais nem novidade, né? Acho que muita gente já conhece, até aquele joguinho lá do biofeedback, né? Bem conhecido. Se a pessoa já não foi paciente, então pelo menos já ouviu falar sobre. Da fisioterapia pélvica. Exatamente, da fisiopélvica, né? Do segura e solta, do contrai e relaxa. Acho que toda mulher já passou por isso. Mas me conta, no caso, em foco da endometriose, como é que a fisioterapia consegue ser tão específica? Para a endometriose, a gente vai atuar, a fisioterapia, né, vai atuar principalmente no controle da dor da endometriose. Perfeito. Então, a gente sabe que tem essas dores no período menstrual, tem essas dores que geralmente são causadas por esses focos que estão em outros lugares e que a mulher está ali toda sensibilizada. Aquilo que eu já falei, o sistema nervoso dela está acostumado a sentir dor e é como se está programado para sentir dor. Então, assim, a mulher vai sentir dor o tempo inteiro, com muita frequência, com muita intensidade, e é aí que entra a fisioterapia. A fisioterapia pélvica vai entrar para tentar, é como se fosse tentar desprogramar o cérebro nessa sensação de dor e desconforto. Uma reeducação ali do sistema nervoso da dor, vamos dizer assim. Isso mesmo, uma reprogramação, Perfeito. que a gente chama de uma neuromodulação. A gente vai modular por vias nervosas, com o objetivo de chegar em vias nervosas, para que essa dor ela seja minimizada e que a paciente consiga viver com mais qualidade. E aí a gente faz isso através de muitas técnicas. Então, a gente faz a gente fala de a neuroeducação, que isso é uma coisa que tem que estar presente em todos os
profissionais que lidam com que manejam aí a endometriose. Então, a neuroeducação com relação à dor é que a paciente entenda de onde vem, o que é, e comece a se perceber melhor. Tem períodos que aumentam, tem períodos que diminuem. Às vezes, quando eu faço um exercício mais puxado, um exercício mais leve, quando eu paro de fazer exercícios, essas dores voltam, ficam mais fortes. Com a ingestão de alguns alimentos, de algumas substâncias, às vezes perceber. Então, é importante que a paciente entenda sobre a doença e entenda também, perceba também o que algumas alterações do dia dela pode influenciar na intensidade desse desconforto. Então, a gente começa por essa neuroeducação. Perfeito. E aí, quando a gente fala de dor, aí vem muito, a gente precisa muito do auxílio da psicologia. Então, a paciente da endometriose é uma paciente que deve fazer um acompanhamento multidisciplinar mesmo. Então, o papel mais importante com relação a essa parte emocional da dor é uma neuroeducação com relação à dor, para que ela não tenha um pensamento de muito... aquele pensamento pessimista, né? Sim. De que eu tenho dor, de que muita... Eu tenho que conviver com essa dor. E isso eu tenho que conviver. Faz parte, pronto. E isso trazendo pensamentos aí depressivos, ansiosos, e aí podendo trazer até outras disfunções nessa questão emocional. E, então, essa parte da neuroeducação é muito importante, que o pessoal da psicologia vai fazer com mais detalhamento, mas a gente dentro da fisioterapia também. E dentro da fisioterapia, a gente traz para os nossos recursos mais físicos. Então, na fisioterapia, a gente utiliza as técnicas específicas, geralmente técnicas manuais, para tentar melhorar os desconfortos, as dores. Não são massagens, mas são técnicas específicas da osteopatia, da quiropraxia, da liberação miofacial. A gente tem também os recursos eletrotermofototerapêuticos. Então, tanto os recursos fototerapêuticos, a fotobiomodulação, o próprio laser, recursos térmicos, o próprio uso de ultrassom, as próprias compressas são coisas que a gente pode também orientar para ser feito em casa, que pode ajudar no alívio, não que vai trazer uma melhora, mas aliviar ali de forma momentânea. A parte da eletroestimulação, que a gente fazer a eletroestimulação, que a gente vai fazer a modulação, trabalhar também essa modulação sensitiva, então, através da corrente de TENS. Então, a gente faz muito uso disso daí, porque a paciente com endometriose, geralmente tem uma dor, dismenorreia, né, que é a dor no ato, o dor durante o ciclo menstrual, voltado para o ciclo menstrual. Geralmente tem uma dispareunia, que é uma dor na relação sexual, pode ser antes, durante ou depois da relação sexual. Pode chegar até a ter disúria, que é uma dor ou um desconforto, uma dificuldade para fazer xixi. Pode chegar a ter disquesia, que é a dor quando vai evacuar. Essa paciente geralmente também tem uma dificuldade de engravidar. E aí tudo isso está muito voltado às estruturas internas que ficam... É como se ficassem muito presas, amarradas. Então, quando a gente vamos pensar no foco de endometriose, que está pertinho do intestino, está no ligamento ali, lá atrás, perto de sacro, perto do intestino. Tem um foco de endometriose ali. Aí, o que é que acontece quando acontece o ciclo menstrual? Esse foco de endometriose, que é um tecido de endométrio, um tecido uterino, vai responder à variação hormonal que acontece no ciclo menstrual. Aí, esse foco acontece o quê? Aí, ele... É como se fosse um tecido de endométrio, um tecido uterino, que está em outro lugar. Então, está ali na região posterior, e aí vai ficar maior, é como ocupar espaço, vai comprimir. Isso, não é nem comprimir, mas é como se ele assumisse um papel de ativo. Ficou mais ativo, sim, ficou mais inflamado. Aí aquilo ali ficou mais inflamado naquele período menstrual, vamos dizer assim. Aí depois esse período menstrual passou, aquilo meio que desinflamou. E é como se fosse essas pequenas... A palavra não é inflamação, mas é como se fosse uma ativação, digamos assim, daquele tecido. E essa ativação que acontece ali de forma cíclica, mês a mês, faz com que esse tecido cresça. Quando vai menstruar, não percebe, às vezes,
Um inchaço, isso, um edema, uma distensão abdominal, que é o útero realmente ali ficando maior, se preparando para descamar. E isso acontece nos outros lugares também, sendo que aí no outro lugar não descama, não tem saída. Poxa vida, não tem aquele alívio. Não, depois que saiu, tipo, não sai, porque ficou lá e está em outro lugar, não tem um canal para saída. Nossa, E aí, o que é que acontece? É como se a cada mês acontece uma alteração ali que vai, cresce, prepara para descamar e não descama, porque não pode sair. E é como se fosse uma característica inflamatória para aquela região. E aí, característica inflamatória, o que é que faz? Todas as alterações de inflamação. E aí é como se todo mês aquilo ali inflamasse e desinflamasse e começasse novamente um processo de regeneração dos tecidos, que é como se fosse o quê? Como se a cada mês, de forma cíclica, isso acontecesse um processo de cicatrização. E aí, o que é que a gente sabe de uma cicatriz externa, de fora? O que é que acontece com a cicatriz? Quem tem uma cicatriz aí pode perceber. Teve um corte, se teve ponto. Aí o tecido da cicatriz é um tecido que não é flexível, é um tecido que não é contrátil, é um tecido que é preso, que é amarrado. E aí, o que é que acontece com aquele foco que está lá pertinho do intestino? Aí ele fica preso e fica amarrado. Poxa vida. E o que o intestino precisa para desempenhar a sua função, que é do trânsito intestinal e da evacuação? Precisa de movimento. Então, ele precisa ter um movimento ali entre ele, precisa ter um movimento de expulsão. E se ele vai fazer um movimento e tem uma coisa que está ali na frente, que era um foco, que vai estar impedindo desse movimento, vai fazer com que esse movimento do intestino diminua e com que o paciente receba isso como uma dor quando for defecar, já que precisa estar expandindo e diminuindo ali, e tendo um mecanismo aí na hora da defecação. E ela pode receber isso como dor, além de atrapalhar a função evacuatória também. Isso falando de função evacuatória, mas isso se aplica também à função urinária, isso se aplica à relação sexual, a canal vaginal, se aplica a colo de bexiga, a uretra. Então, assim, dependendo do local do foco, as repercussões elas podem ser mais direcionadas para a parte urinária, para a parte sexual, para a parte anorretal. E, às vezes, mesmo tendo um foco, o exemplo que eu citei aí foi esse foco posterior, perto de sacro ali, que geralmente nesse ligamento sacral é um local bem comum. Então, às vezes, tem uma repercussão ali local que traz uma alteração nessa parte defecatória, nessa parte anorretal, mas está tudo muito perto, está tudo muito junto. Sim. Os músculos responsáveis pela continência fecal são também os músculos responsáveis pela continência urinária e também pela função sexual ali de canal vaginal. Então, às vezes, mesmo o local do foco sendo um local posterior, vamos dizer, perto de reto, perto do intestino, isso pode também trazer uma repercussão urinária ou uma repercussão sexual. É como se generalizasse. Vira uma dor reflexa, vamos dizer assim, né? Isso, uma dor, uma consequência. Sim. Daquele desconforto. Então, a alteração ali não é urinária, mas já a alteração foi anorretal. E aí, quem é que está ali? Os músculos de assoalho pélvico. Esses músculos vão ficar mais tensos, vão responder à dor de forma tensa, de forma sensível, e isso vai trazer também uma alteração da função nessa parte urinária. Então, quando a gente fala de tratamento da fisioterapia para endometriose, o nosso objetivo é tentar desprogramar quebrar esse ciclo de dor que acontece de forma recorrente, para que o corpo consiga entender que ele consegue funcionar também sem sentir dor. Inclusive, talvez já atuando até nessas limitações que estão acontecendo ali, né? Sim, se já tem locais também. Algo acontecendo com esse trânsito intestinal, então você também já tem que ir atuando nessa Isso. Quando questão. A gente tanto vai focar essa alteração de trânsito intestinal, como no fato da gente estar tentando melhorar essa função intestinal, a gente está também gerando uma liberação a nível de intestino como um todo, a nível anorretal, e isso vai fazer com que também melhore os desconfortos gerais, abdominais ali da endometriose. Então, assim, quando a gente trata a endometriose, são muitas técnicas, são muitas coisas que a gente tem que fazer, mas o objetivo é
melhorar essa mobilidade dos tecidos internos, diminuir essa sensibilidade, né? E melhorar essa mobilidade dos tecidos internos para que esses tecidos, esses órgãos consigam trabalhar, expandir, deslizar de forma livre, desempenhando sua função e que isso não cause dor e desconforto e, como resposta, a mulher possa ter uma melhor qualidade de vida e lidar muito melhor com aprender a conviver, não é aprender a conviver com a dor da endometriose, é aprender a conviver com a endometriose, mas sabendo, entendendo e aderindo aos tratamentos que precisam ser feitos. Perfeito. Inclusive, a gente falou muito isso no programa anterior com o Paulo, que ele veio falar sobre as visceral, dores. Né? Exato. A gente falou sobre... Isso casa muito. A síndrome do intestino irritável, que também é bem limitante. E ele disse a mesma coisa, o quão é importante educar o paciente, porque é muito da rotina, do cotidiano, tem muita coisa ali que ele pode realmente já ir se cuidando e fazendo a manutenção desse tratamento, né? E ele ter essa consciência, ele entender ali o que é de fato o que está incomodando, o que está doendo, e como ele pode também administrar, gerir isso com a gente. Então, é um protagonismo, de fato, do paciente em relação a esse tratamento, junto com o terapeuta, né? Isso mesmo. Quando você falou a palavra certa, que é uma gestão da condição. Eu não vou falar nem só gestão da dor, mas é uma gestão da condição. Então, a paciente que é portadora da endometriose, não é assim, recebi o diagnóstico da endometriose, nossa, o mundo acabou porque não tem cura, o que é que eu vou fazer? Mas é aprender a gerir essa condição. E gerir a condição não é gerir somente a doença, Sim. Não é gerir somente esses sintomas ruins. E também, aí uma coisa importante, também não existe uma receita de bolo para todo mundo. Exato. Você vai fazer isso, todo mundo, todo paciente da endometriose, a gente vai dar receita e vai fazer isso. Então, assim, pode ser que você tenha endometriose e que você seja mais sensível a alguns tipos de alimentos. Quando come alguns alimentos, percebe que aumenta esse desconforto. Pode trazer até sintomas de intestino irritável, já pegando aí a deixa do outro convidado. Então, assim, pode ter esses sintomas também. Então, está tudo muito relacionado e está tudo muito individualizado. Então, por isso que é importante a paciente ter essa educação para aprender, para perceber e, a partir daí, conseguir administrar melhor. Quando a gente fala de tratamento de endometriose, não gosto muito de falar de a palavra tratamento, porque é como se fosse... Não é da ideia de uma cura no final, né? Isso, da ideia de tô doente, vou tratar e vou melhorar. Verdade. Mas quando a gente fala de endometriose, fala de disfunções de alterações crônicas. Então, assim, é um cuidado contínuo que precisa ter. E não é um cuidado contínuo que precisa ter só porque tem endometriose. É um cuidado contínuo que a gente que também não tem endometriose também precisa ter para ter uma vida melhor e mais saudável. Que é a paciente da endometriose, ela precisa ter um acompanhamento com o ginecologista para ver como está essa parte hormonal, para ver como estão as outras estruturas, a questão uterina, ovariana, a parte hormonal também. Pode ter um acompanhamento com o endócrino para ver essa parte endócrina. É importante ter o acompanhamento com o nutricionista, é muito importante, que ele vai tentar direcionar aí, vai ter alguns alimentos que possam ser mais irritativos, outros menos irritativos, e isso vai ser muito importante para ir descobrindo e trabalhando, a paciente também trabalhando junto com o nutricionista, isso daí. É necessário que tenha um acompanhamento com o psicólogo, porque o psicólogo vai trazer justamente essa percepção, esse conhecimento e fazendo com que a paciente tenha a capacidade de autogestão. Isso. De gerir aquilo ali, de gerir aquela condição. Então, não só de gerir a dor, é porque a gente fala muito de dor, porque é o que é mais... É o fator mais limitante que tem. Né? Isso. Sendo que são múltiplas gestões que precisam ser feitas e a psicologia vai ajudar de forma mais assertiva. Paulo falou também sobre isso, principalmente, ele colocou muito assim, o TCC, que também é algo da psicologia, Sim. que está bem alta, a gente está vendo, de fato, o quão ele consegue acompanhar ali os pacientes, né? Fazendo esse acompanhamento, essa terapia comportamental e consciente. Olha como é interessante, porque o cognitivo é o consciente e é a partir da consciência que eu vou
perceber o que está acontecendo e, a partir do que eu percebo o que está acontecendo, eu consigo também, eita, já aconteceu isso, se eu voltar um pouco para a fisioterapia, se eu aumentar meu tipo de exercício, pode ser que isso dê uma melhorada, como já aconteceu de outras vezes. Então, é um trabalho também, um trabalho também de autoconhecimento. Perfeito. De evolução pessoal e não só de tratamento da doença. Mas voltando, outro profissional que é outra área que é muito importante é a educação física. Então, assim, o exercício físico, ele precisa ser feito como um remédio. Igual um remédio que a gente toma para pressão. Tem mais nada de... Não. Vai dormir, vai deitar, não. É exercício mesmo, né? Vou descansar porque eu estou com a cólica. É procurar se movimentar, fazer o exercício. E fazer o exercício de forma regular. Não só no período da dor, não só no desconforto. Porque é esse exercício físico feito de forma regular, de forma periódica, que vai fazer com que libere aí as endorfinas, as boas substâncias, fazendo com que o corpo comece a entender que ele tem também boas substâncias à vida como um todo, e não só, não ativando só ali o que está dolorido, o que está provocando a dor. É a nossa farmácia biológica, né? Muito bom esse conceito da nossa farmácia biológica. Então, assim, exercício físico precisa ser feito. E a outra coisa que precisa também ser feito é a fisioterapia pélvica, principalmente para essa paciente que já convive com esse desconforto há muito tempo e que o cérebro, que o organismo já é todo acostumado a sentir dor. E aí o organismo fisicamente é acostumado à dor, só sabe funcionar assim, e emocionalmente a paciente começa a se comportar assim também. Então, são ciclos que precisam ser quebrados. E aí, esses ciclos precisam ser quebrados. A gente da fisioterapia dando o estímulo físico ali, fazendo a mobilização, as manipulações, os recursos elétricos, essa neuromodulação, a parte da educação também, com base nessa questão física, ensinar alguns exercícios para a paciente fazer em casa. Essa adesão da paciente vai ser importante também. Algumas massagens, porque tem muita coisa que pode ser feita em casa, que a paciente pode gerir esse desconforto e gerir essa condição em casa, associado aí o trabalho com os outros profissionais. Então, assim, a endometriose ainda não é completamente conhecida, mas a gente da fisioterapia tem assim, um monte de recursos que podem ajudar a tentar desprogramar esse sistema nervoso central, esse organismo a conviver com essa dor. E aí, são melhoras assim, muito claras, a gente vê isso de forma muito intensa mesmo e muito efetiva no consultório, quando a gente recebe a paciente e quando a paciente está fazendo o tratamento de forma multidisciplinar, casadinho aí, a gente tem pacientes, eu tenho uma paciente, eu gosto sempre de falar sobre ela, que eu acompanho ela há 4 anos. Aí você deve pensar, nossa, 4 anos fazendo fisioterapia. essa paciente, em 4 anos, Deus me livre, chegou a endometriose, vou ter que fazer fisioterapia a vida inteira. Mas ela é uma paciente que a gente fazia 2 atendimentos por semana. Ia fazer 2 atendimentos, era paciente de endometriose, 2 atendimentos por semana. Aí depois a gente diminuiu para 1 atendimento por semana. No final do primeiro ano, a gente já estava com atendimentos a cada 15 dias. No ano seguinte, a gente fez atendimentos a cada 3 semanas, a cada mês. E hoje, esse ano de 2025, essa paciente está indo no meu consultório a cada 2 meses. Então, no ano inteiro, ela está comigo há 4 anos, quase 5. Mas no ano inteiro, ela vai ao consultório 6 vezes, que é para a gente fazer um manejo, um controle, um monitoramento também dessa condição. É uma paciente que aderiu aos cuidados, a esse cuidado multidisciplinar, aos exercícios específicos da fisioterapia, e ela vai a cada 2 meses para a gente fazer algumas liberações que só a gente precisa, que é a terapeuta dependente, que o terapeuta realmente precisa fazer. Então, assim, é necessário que haja um acompanhamento contínuo, mas não quer dizer que seja um acompanhamento intensivo o tempo inteiro. Não é dependente, né? Não. Ele é complementar. Isso. Ela vai ajustando e ela vai mantendo, né, todo o bem-estar, tudo que ela já ganhou. Isso. E a gente tem que entender que assim, a endometriose, às vezes, mesmo se você fazer a cirurgia, retirar o foco, não quer dizer que não tenho mais endometriose. Ela pode vir a se manifestar em outro lugar. Pode ser que o tecido não vá para outro
vá para outro lugar ali mais perto do útero, mas que os sintomas, eles persistam porque é uma programação neural, nervosa, de funcionamento do corpo. Então, não necessariamente é o tecido anatômico, a peça anatômica que está ali errada, que está causando essa dor e esse desconforto. É a programação do corpo, do organismo, que faz com que esses sintomas permaneçam. Então, por isso que não existe um único tratamento para endometriose. Vai fazer a cirurgia, vai ficar boa. Vai fazer dieta, vai ficar boa. Vai fazer exercício físico, vai ficar bom. Então, assim, é necessário, é importante que seja esse tratamento multidisciplinar. Porque o corpo é uma caixinha, né? Tudo, completa. Né? A gente não é separado. A gente conversou muito sobre isso, assim. Tirar essa questão da setorização da saúde, porque o corpo ele não é setorizado, gente. Fragmentação. Ele funciona todo de um sistema só, né? E, nossa, eu não sabia do quão impactante, de fato, que poderia ser essa dor. Eu tenho minhas questões aí com minhas cólicas, mas é como a gente estava brincando aqui há uma parte atrás. Quando passa o período, passa tudo junto. Eu fiquei assim, minha gente, me solidarizei agora com quem tem endometriose, porque deve ser uma coisa assim absurda essa dor. É muito. E é uma coisa que fica constante. E aí o que é constante, aí vai se convivendo com ela e é limitante. Então, vai limitando para muitas coisas. Imagino. E eu deixo até meu apelo aqui, viu? Profissionais. Quem gostar da área pélvica, da área de saúde da mulher, por favor, se especializem. Que tenha cada vez mais profissionais dessa área. Inclusive, Lorena não é nem daqui de Recife. A gente arrastou Lorena para ela dar, né, esse show, porque isso não foi nem uma aula, isso não foi uma palestra, isso não foi uma entrevista, minha gente, isso foi um show, né? E eu, sinceramente, não sei nem se toda fisioterapeuta pélvica consegue atuar nisso, Lorena, ou tem que ter realmente ali algum manejo específico, existe algum curso a mais? A fisioterapia pélvica é uma especialidade que está tratando a endometriose. Então, porque tem muita repercussão, tanto na região abdominal, como na região pélvica, de músculos pélvicos ali do assoalho pélvico. Perfeito. Mesmo que o foco da endometriose não esteja lá perto, estando lá em cima, é como se essa região ela fica tensionada, ela fica... diminui seu deslizamento, diminui seu funcionamento. Aí um músculo tenso é um músculo dolorido, é um músculo fraco, e um músculo fraco começa a causar outras disfunções e outras alterações. Então, o fisioterapeuta pélvico é o profissional indicado para o tratamento da endometriose e a gente não tem ainda uma delimitação assim sobre... Não é nada muito focado em... Isso, né? Mas aí existem cursos avulsos que estão sendo feitos com o objetivo de tratar a endometriose, com mais foco na endometriose. E aí depende do profissional fisioterapeuta pélvico estudar e buscar aí esse aprofundamento. Mas aí outro apelo que eu deixo aqui, já que você deixou um apelo, não só para os fisioterapeutas pélvicos, mas para a gente da fisioterapia em geral, que lida com pacientes da área da saúde, para ficar atento a algum sintoma. Então, se você é paciente da traumato-ortopedia, da terapia manual, e o paciente faltou uma vez porque estava no período menstrual, ou vai fazer um agendamento, e aí a paciente diz, eu vou estar menstruada nessa época, e quando eu estou menstruada, eu não saio nem de casa. Você perceber se é um comportamento, né? Isso, para você perceber numa paciente sua que tenha uma relação muito delicada com essa relação da menstruação, é uma coisa... A gente não vai dar o diagnóstico, mas a gente pode orientar. Isso, e a gente pode direcionar. E levantar uma bandeira de alerta, né? Também não precisa... dizer o que é, com certeza é isso, porque a gente não sabe ainda o que é, mas a gente levantar essa bandeira de alerta e direcionar esse cuidado, porque é também o nosso papel. Então, o paciente que a gente trata, o paciente que quem é osteopata, trata com andor lombar, com andor de quadril, isso pode ter também
uma causa ali em órgãos pélvicos. Uma e aí, origem, né? Pode ter também ali. E aí não é que a gente vá perder o paciente se a gente encaminhar para um colega. Não, jamais. A gente vai... soma. Isso, porque o cuidado, ele precisa ser integral. Isso. E aí, às vezes, a gente tem a nossa limitação dentro da nossa área de atuação. E é importante para a gente, pelo menos, alertar o paciente, ter esse conhecimento. Então, você que é profissional, principalmente os fisioterapeutas, que percebem algum sinal, alguma coisa assim, dá uma orientação, uma informação, levanta essa bandeira, porque às vezes a paciente não sabe, ela convive com isso há tanto tempo, que ela coloca, gente, ela convive com isso há tanto tempo, e é como se fosse colocado, como se fosse uma coisa normal, pelo fato de ser mulher. Ser mulher é assim mesmo, ser mulher é sofrimento mesmo, então é colocado pela sociedade, é colocado pela cultura, e termina sendo absorvido pela pessoa que está passando por aquilo. Então, para a gente levantar essa bandeira, se perceber algum sinal, levantar essa bandeira de cuidado, de atenção, fazendo essa orientação e esse direcionamento. Perfeito, perfeito. Isso aí, Lorena, realmente foi uma fala muito importante, isso para qualquer área, né? Sim. A partir do momento que a gente sabe que a gente não consegue chegar mais ali, mas tem tantos outros colegas, e a gente comentou muito isso, assim, a fisioterapia está crescendo tanto. São profissionais tão incríveis. Eu fico cada vez mais orgulhosa. Eu também amo. Eu sou a que veste a camisa da fisioterapia, totalmente. E inclusive, vou falar para você o que eu tenho falado a todos os convidados. Eu fiquei encantada, realmente, em ver assim, o nível do profissional que foi ali para o Cefid. Cada palestra que foi, eu fiquei cada vez mais encantada mesmo, assim, né? E me deu uma revigorada em relação à fisioterapia. É maravilhoso de ver o quanto a fisioterapia está, de fato, inserida na vida, né, da pessoa em absolutamente todos os âmbitos da saúde daquela pessoa, daquele indivíduo, e o quão a fisioterapia é essencial, né, para essa saúde em geral. Então, suspeitíssima para falar sobre, mas realmente, assim, fiquei muito feliz. Foi uma honra, de fato, assim, um privilégio poder estar lá no Cefid. Inclusive, já falei por aqui, vai ter a segunda edição do Cefid. Não sei se Lorena vai conseguir contemplar a gente com mais uma palestra. Não sei ainda como é que tá as ideias de Lorena e de André, mas já estou sabendo que vai ter a segunda edição. E quem não foi para a primeira, minha gente, não percam a oportunidade de ir para essa segunda edição, porque realmente foi um congresso, assim, enriquecedor demais. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, pela profissional que você é. E diz pra gente onde é que a gente te encontra. O Instagram dela é uma coisa linda, tem muita informação lá. Vão lá seguir. Diz aí, Lore, como é que Meu a gente arroba é Lorena Macedo, fisioterapeuta. E eu sou de Campina Grande, Paraíba. Meu país, Campina Grande. Eu trabalho lá, atuo lá há mais de 15 anos, trabalhando com a fisioterapia pélvica, mas sou muito recifense também. Então, ótimo. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui em Recife, então, assim, gosto muito. Sempre estou por aqui. Estou por aqui hoje porque vim a um curso ontem com a Silvana Uchoa e estou sempre por aqui. E é um prazer sempre muito grande. Mas consegue fazer atendimento por aqui, Lorena, ou tá fazendo só lá? Atendimento não. Atendimento eu só faço lá, eu faço consultório lá, mas aqui tem muita gente bacana. Ah, então ótimo. Consegue indicar aí o profissional consegue, certo, precisando, né? pode falar comigo. E pode acompanhar, pode seguir lá no Instagram. Eu faço atendimentos em Campina Grande. Trabalho também dando aula voltada para a parte da terapia manual, nessa parte da fisioterapia pélvica. E assim, como você falou sobre a fisioterapia, sobre como o congresso funcionou como uma grande inspiração, digamos, para você. Eu sou fisioterapeuta há 16 anos. E sou formada lá em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba. Tenho muito orgulho de tudo isso daí. E hoje eu só trabalho com fisioterapia pélvica. Trabalho com gestantes, mas trabalho com disfunção urinária, disfunção anorretal, disfunção sexual. E, assim, também sou tão apaixonada como sou entusiasta da fisioterapia. Então, assim, eu não... tudo que eu tenho hoje foi a fisioterapia que me deu. E o melhor que a fisioterapia me dá sempre nem são coisas, nem é o que está relacionado à minha vida, mas é realmente a melhora, o bem-estar e a troca que a gente vê
lá no consultório todos os dias. Então, atender... Eu sou professora também, mas hoje eu sou muito mais fisioterapeuta de atendimento na ambulatorial, né, a nível do consultório, do que... Estou mais tempo no consultório do que em sala de aula, mas receber esse... Fazer o bem a esse paciente, promover essa melhora, é uma coisa que, assim, né, que não tem preço e que não tem nada que possa... Que a gente possa descrever. É bom demais, minha gente. Olha, e assim, a gente vê aí a mudança, né, as evoluções, o tempo moderno, as coisas acontecendo, as profissões se reorganizando, aí vê aí o uso da inteligência artificial, muita coisa sendo substituída. Mas eu quero dizer a vocês que, assim, a fisioterapia não tem como a fisioterapia ser substituída por... Nada substitui isso aqui. Por uma IA. Não tem como. Então, assim, é um campo, quando você fala que está em expansão, está crescendo cada vez mais, é porque são pessoas. Então, quem lida com pessoas, quem lida com o corpo, é a gente da fisioterapia com o movimento. E a gente já viu, já entende. As pessoas estão entendendo cada vez mais que o movimento, ele realmente cura. E cura muita coisa, não só doença. E a fisioterapia está aí, nesse contexto, nesse cenário. Eu acredito muito no poder da fisioterapia, não só para a endometriose, para áreas como um todo. Sou realmente entusiasta, amo o que faço, não me vejo fazendo outra coisa. Sou muito feliz por isso. Então estamos juntas. Olha, muitíssimo obrigada por ter vindo. Especial, né, minha gente? Veio aí, vai voltar para casa agora. Deus te acompanhe, tenha uma boa viagem. Obrigada mais uma vez. Viu? Muito obrigada, foi um prazer. Amei a conversa. Gente, obrigada pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.